Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Depois, então, de realizarmos o nosso tríduo em preparação para o dia de Nossa Senhora de Fátima, eis que dia 13 de maio chegou e a igreja se alegra, a comunidade católica Presença como igreja se alegra, o projeto Pastorinho, parte da comunidade católica Presença, também estamos em festa. Eu gostaria, então, de hoje que nós meditássemos sobre a atualidade da mensagem de Fátima. Ou seja, o que aconteceu em Fátima, não só o que foi dito, mas os acontecimentos de Fátima, não são algo ultrapassado, só para uma época anterior à nossa. Não. Fátima nos fala ainda hoje, e digo mais, nos fala muito, nos fala com intensidade. Tem muito a dizer para as nossas vidas aqui, agora. Eu gostaria, então, de ressaltar essa atualidade da mensagem de Fátima, resgatando aquilo que nós já meditamos ao longo do tríduo. Por exemplo, no primeiro dia, com a Dienes, se vocês se recordam, nós meditávamos sobre a experiência com Deus. Ou seja, Fátima nos fala que é necessário uma experiência com Deus. É necessário nós experimentarmos em nossas vidas a manifestação do Senhor ressuscitado. A experiência com Deus que tem o poder de nos transformar, de nos fazer verdadeiros, autênticos cristãos. No segundo dia, com a Shirley, nós meditávamos sobre a mística de Fátima. Fátima, ela nos remete à necessidade de termos uma mística, ou seja, uma intimidade com Deus. Isto é, de colocarmos Deus no centro das nossas vidas. Em outras palavras, de simplificarmos a vida, de focarmos naquilo que é essencial. No terceiro dia, nós meditávamos com a Vanessa sobre a necessidade da propagação da devoção ao Imaculado Coração. A vivência e a propagação da devoção ao Imaculado Coração é remédio. Remédio para a igreja, remédio para a humanidade, remédio para as nossas vidas, remédio de salvação. E hoje, eu gostaria então, no dia de Nossa Senhora de Fátima, falando dessa atualidade da mensagem de Fátima, resgatar aqui uma das visões que os videntes de Fátima tiveram, que nos fala, vocês vão perceber que nos fala muito nos dias de hoje. Uma das visões, não foi só essa, mas uma das visões era a seguinte: se via uma cidade que estava em ruínas, uma montanha, e no alto desta montanha, uma cruz. A primeiro instante parecia uma visão desconsoladora, desoladora, uma visão que trazia até um certo medo, até um certo receio. Imagine, uma cidade em ruínas, uma montanha íngreme, uma subida exigente, e no final daquela subida uma cruz. Só que de repente os videntes começam a ver, em meio àquelas cidades em ruína, subindo aquela montanha em direção à cruz, uma peregrinação. E aqui a visão ela começa a ganhar uma conotação, um tom de esperança. Mas quem estava nessa peregrinação? Segundo o que os videntes viram, o Santo Padre à frente, acompanhado de bispos, cardeais, padres, leigos, ou seja, a igreja. A igreja que peregrina em meio à humanidade. A igreja que caminha em meio à humanidade. A igreja que caminha não sem direção, mas que caminha para a cruz de Cristo, porque Cristo é o princípio e a meta da história. Então, aqui tem algo interessante para as nossas vidas e para os nossos dias, que está muito ligado àquilo que o Papa Francisco, o atual pontífice da Igreja, tem como instrumento do Espírito Santo nos exortado a viver. Veja, Fátima é um acontecimento, é um evento que ele nos aponta para o céu. Fátima deve gerar em nós um desejo, uma sede de vida eterna, de eternidade. Mas Fátima, ao mesmo tempo, nos compromete com a história, nos compromete com a humanidade, nos compromete com as mazelas humanas. Fátima nos aponta ao céu, nos leva a desejar o céu, mas não nos deixa alheios às feridas da humanidade.
E aí, aqui nós podemos recordar aquilo que o Papa Francisco tem falado, porque o que o Papa tem falado é isso de uma outra maneira. Por exemplo, quando ele diz que a igreja tem que ser uma igreja em saída. Quando ele diz que a igreja tem que ser um hospital de campanha que socorre, que acolhe, que trata os feridos. Quando ele diz, por exemplo, que nós temos que superar a cultura da indiferença, que nós temos que exercitar a misericórdia, que nós temos que criar uma cultura da compaixão. Tudo isso, de uma outra maneira, é dizer, ou melhor, é Deus insistir conosco em relação àquilo que Ele já nos falava em Fátima. Nós somos uma igreja que peregrinamos. Nós somos uma igreja que caminhamos e a nossa meta é Cristo, sem perdermos o olhar do céu, mas sem nos descomprometermos com as mazelas da humanidade. Aqui está a dimensão profética de Fátima, o compromisso com as mazelas da humanidade. Agora, trazendo para as nossas vidas, o que isso implica na prática? Implica no fato de que nós temos que rezar, não somente pelos nossos problemas, não somente pelas nossas dificuldades, mas quando encontramos alguém na nossa família, ou um conhecido nosso, ou talvez uma pessoa que você não conheça, passando por um determinado problema, por uma determinada situação, o que a mensagem de Fátima ela nos provoca a viver? Dizer, olha, o problema é teu, se vira, a vida é tua, cuida dela, você. Não. Fátima nos leva a ter uma outra atitude, a nos compadecermos daquela pessoa, a rezarmos por ela e se nos for possível, também fazermos alguma coisa, além da oração, que já é uma primeira atitude, uma grande atitude, fazermos mais alguma coisa para ajudar ela. Agora perceba, não só as pessoas que estão ao nosso redor. Fátima ela nos provoca a superar a indiferença também em relação àquelas pessoas que estão distantes de nós, mas que de alguma maneira estão sofrendo. Trago aqui um exemplo concreto e atualíssimo nos nossos dias. Pegue, por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Nós estamos aqui no Brasil. Diretamente, esse conflito não está nos atingindo. Mas quantas pessoas estão sofrendo? E quantos impactos, de maneira indireta, estão também nos alcançando? Nós somos chamados a superarmos a cultura da indiferença. Não dizer, esse é o problema dos russos e dos ucranianos. Não tem nada a ver conosco. Não, tem. Fátima nos provoca a essa compaixão. Fátima nos provoca a essa atitude do bom samaritano. Primeiramente por meio da oração e também por meio de uma outra ação que nos seja possível. Por isso, a atitude concreta que essa meditação de hoje nos convida seria isso. Seria nós exercitarmos a compaixão. Lembre-se agora de alguém que você conhece, da tua família ou não, ou de alguma situação que você ouviu a notícia no mundo. E eu quero te convidar nesse dia, antes de mais nada, a rezar por essa situação, a se compadecer dessa situação, a pedir nessas situações o triunfo do Imaculado Coração. E mais ainda, eu quero te convidar, se possível, além de rezar, se te for possível, fazer mais alguma coisa, expressando essa compaixão, expressando essa solidariedade, expressando essa empatia. Porque um coração que se exercita a sair de si mesmo é um coração que se exercita no amor. E um coração que se exercita no amor, com certeza, é um coração que vai sendo configurado ao Imaculado Coração de Maria. E ser configurado ao Imaculado Coração de Maria é, com certeza, ser configurado ao coração de Cristo. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora de Fátima nos interceda e que o triunfo do seu Imaculado Coração possa acontecer nas nossas vidas, na Igreja e em toda a humanidade. Amém.